Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que eu acho de tamanha importância, que é a religião. A religião é algo que eu considero de muita importância porque ela é como se fosse uma rédea, né? Ela ajuda você também a realmente conviver de aquilo com que você acredita dos seus princípios cristãos. Já escutei muitas pessoas falar de certa forma contraditória em relação a isso. Tem pessoas que dizem que não, por que seguir uma religião? Eu já sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, eu acredito em Deus, né? Mas assim, a própria Bíblia não diz isso. Ela diz que nós não devemos deixar de nos ajuntar. Há o fator também que isso isolaria você. E outro fato que também o nosso pai disse, Jeová, que de certa forma, quando você se isola, você vai contra a sua própria compreensão. E também você percebe que Cristo, ele sempre teve no meio dos apóstolos que estavam ali para criar outros seguidores de Jesus. Então, assim, eu acho de tamanha importância estar ali no meio daquele povo. Uma vez me deram um exemplo que eu achei interessante, que foi em relação à fogueira. Fizeram uma comparação, uma analogia, aonde nessa fogueira, se você pega um graveto e tira da fogueira ali, o graveto logo se apaga, mas se esse graveto fica ali no meio dos outros gravetos, ele mantém mais tempo aceso. Então isso se chama assim o fator de você manter acesa a sua fé. Se você se isola, você de certa forma a sua fé vai enfraquecendo, principalmente porque você vive num mundo onde as pessoas são contraditórias em relação às leis universais, às leis de Deus. E aí você vai começando a ficar em dúvida, será que vale a pena seguir ela ou não vai? Mas quando você percebe que você está no meio de pessoas que você convive e acredita naquilo que elas acreditam e elas também no que você acredita, você consegue manter essa postura em relação à sua fé. A religião também eu considero de que ela é de certa forma algo que as pessoas seguem por tradição. Às vezes o fator de uma inclinação de a pessoa seguir a religião vai de acordo às vezes com o país ou a família que a pessoa mora. Talvez se eu nascesse na China eu estava adorando um imperador, talvez se eu nascesse na Índia eu fosse budista, talvez se eu vivesse num lar extremamente católico, eu era católico. Às vezes a nossa inclinação ela vai de acordo com o local que nós vivemos ou a família que frequentamos, ou seja, é a pessoa que segue a religião simplesmente por tradição. Eu, por exemplo, eu quando nasci, a minha mãe ela era testemunha de Jeová, ou ela faleceu, mas eu posso dizer que é. E por conta disso eu tive uma inclinação muito grande para ser testemunha de Jeová, e fui testemunha de Jeová, ou eu sou testemunha de Jeová, só que hoje eu sou desassociado. E muitas pessoas, às vezes me questionavam quando eu estava lá na religião, e eu lia alguns livros de outras denominações religiosas, e pesquisava outras denominações religiosas. Só que no meu serviço de conversar com as outras pessoas, que é o serviço de campo, como é chamado, ou pregação, o evangelho, eu sempre encontrava com pessoas que às vezes eu me questionava e questionava a pessoa: você está nessa religião porque você escolheu ou por tradição? Então eu mesmo também passei a me questionar: será que eu também estou por tradição? Então por conta disso eu fui estudar outras denominações para eu confirmar de que eu estava realmente com a verdade, de que aquela religião era a verdade. E eu acho isso muito interessante porque algumas pessoas questionam: mas será que existe uma religião verdadeira? Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um evangelista, e ele disse uma coisa que eu achei interessante, a comparação que ele fez. Ele disse: você já viu alguma nota de 15 reais falsa? Eu disse: não, nunca vi. Ele disse: pois é, por que você nunca viu? Eu disse: olha, porque não existe nota de 15 reais, como é que vai falsificar uma coisa que não existe? Então esse é o conceito. Se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Não se falsifica o que não existe. Então se existem religiões falsas, então tem que existir uma verdadeira. Então, como eu falei, hoje eu não estou frequentando uma religião, e confesso que isso tem incomodado muito minha pessoa, pois eu acredito piamente que devemos ter uma religião ao qual acreditamos e participar avidamente nela, e não ser passivo também nessa participação, só ir lá, sair. Acho que você tem que estar lá e você tem que agarrar com força aquilo que você está fazendo, acreditar mesmo
e daí você passar isso para outras pessoas, não de forma, claro, agressiva, mas simplesmente passar as informações assim como Cristo passava, de forma amorosa, né? Trazer mais pessoas para essa mesma, trabalhando em criar novos adeptos que venham para o lugar certo, né? Porém a questão é o seguinte: qual é a certa, né? Será que existe uma religião verdadeira? Então isso é fundamental saber. Por quê? Porque se eu vou dedicar minha vida a algo e também trazer pessoas para esse algo, eu tenho que ter a certeza que eu não estou me enganando e nem enganando outros. Como eu disse, eu já escutei muitas pessoas falarem: eu não preciso pertencer à igreja ou frequentar uma para crer em Deus. E isso é o que muitas pessoas pensam sobre tornar-se membros de uma igreja ou de qualquer organização religiosa. De fato, alguns dizem que se sentem mais perto de Deus quando estão apreciando a natureza, quando estão ao ar livre, e se sentem mais perto do que quando assistem um ofício religioso em uma determinada organização religiosa. Hoje em dia é comum a opinião que a afiliação a um grupo ou denominação religiosa não é pré-requisito para se crer em Deus. Outros, porém, pensam de modo diferente. Até afirmam categoricamente e com sinceridade que é necessário e até mesmo vital pertencer a uma igreja e frequentá-la para se ter a aprovação de Deus. Portanto, a questão de se a afiliação religiosa é realmente necessária, então isso é mais do que de interesse, digamos, estático ou acadêmico. De qualquer modo, visto que nossa relação com Deus ela está em jogo, e eu acho isso super interessante, você pensar como é que está a sua relação com Deus, então não seria lógico querer saber o ponto de vista de Deus sobre essa questão. O que é que Deus pensa a respeito, né? O que então podemos aprender de sua palavra? Será que a Bíblia fala sobre esse assunto? Eu não frequentei muito a escola, eu só estudei até a 7ª série, no sentido de frequência escolar. Estudei sim, saí lendo livros e mais livros e tal, mas não do estudar no sentido de frequência de escola. Porém, por gostar muito de ler e ao estudar história, eu percebi algo curioso. Eu percebi o quanto é importante conhecer a história, porque ela nos ajuda a entender o presente. Pois bem, baseado nesse fato, nós vamos tentar entender esse assunto sobre religião, de como é que Deus lidava com isso, né? Bom, há quase 4.400 anos, houve uma inundação catastrófica que atingiu a Terra inteira. Um evento assim ele não seria facilmente esquecido. E povos do mundo inteiro contam lendas a respeito dele como parte de sua própria história primitiva. Embora difiram nos detalhes, esses relatos têm muito em comum, incluindo o fato de apenas alguns humanos e animais terem sobrevivido. Será que os poucos sobreviventes disso que aconteceu, que foi o dilúvio, eles apenas tiveram sorte e escaparam por acaso da destruição? Olha, o relato bíblico mostra que esse não foi o caso. É significativo o fato de Deus não ter informado cada pessoa individualmente sobre o dilúvio. Em vez disso, ele avisou a Noé, que por sua vez alertou seus contemporâneos sobre o dilúvio que logo viria. Vamos pegar na Bíblia e ler um pouquinho a respeito disso. Você pega no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que significa início. Você pega aqui em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 13 e capítulo 6, versículo 13 a 16. O que é que diz? Depois Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que arruíno juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de uma árvore resinosa, farás compartimento na arca e terás de cobri-la com um cordão, por dentro e por fora. E é assim que a farás: 300 covados será o comprimento da arca, 50 covados e sua largura, e 30 covados a sua altura. Farás um tiçoar, que é teto ou janela, para a arca, e acabarás até um covado para cima, e porás a entrada da arca no lado dela. Falharás um pavimento inferior no segundo e no terceiro. Se você pega a 2 Pedro aqui, que fala sobre que Noé, ele foi a pessoa que ele indicou para como construir a arca. Noé tinha que passar para outras pessoas, ele não chegou individualmente dizendo a cada um o que deveria ser feito. Até porque isso é uma forma, digamos, desorganizada. E Deus é um Deus organizado. Você tira pela complexidade do universo, né? Se você pegar 2 Pedro aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: e ele não se refreou de punir o mundo antigo,
mas preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre o mundo de pessoas ímpias, ou seja, pessoas ruins, pessoas que não se importavam em seguir a lei de Deus. A sobrevivência, se dá para perceber através disso, que dependia de a pessoa fazer parte daquele grupo unido do qual Noé era quem dirigia, e de estar disposto a aceitar a orientação dada por Deus a Noé. Até mesmo a sobrevivência dos animais na arca dependia de serem ajuntados àquele grupo de pessoas. Noé recebeu instruções específicas a fim de tomar providências adequadas para a preservação da vida animal. Interessante, né? Então, para você sobreviver naquela época, você tinha que entrar na arca. Não existia 2, 3, 4, 5 arcas. Cada um não tinha a sua arca, cada um não tinha o seu barco. Deus não colocou um barco para cada um individualmente, foi falando para cada pessoa como é que ele tinha que fazer, não. Ele criou aquela organização das 7 pessoas, que quem dirigia era Noé, dava a instrução a Noé, Noé passava para os 7 e Noé saiu falando para as outras pessoas e pregando a respeito. Então mostra que é como se ele tivesse uma organização religiosa. Séculos mais tarde, os descendentes de Noé, por meio do seu filho Sem, eles foram escravizados no Egito. Mas o propósito de Deus era libertá-los e levá-los à terra que havia prometido ao antepassado dele, o Abraão. Mais uma vez, Deus não entrou em contato com cada um individualmente, mas revelou sua intenção primeiro aos escolhidos para liderá-los, Moisés e seu irmão Arão. Vamos ver isso na Bíblia novamente? Está aqui em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Êxodo 37. Aliás, Êxodo 3. Êxodo 3. Vamos ler o capítulo 7. Êxodo 3, capítulo 3, versículos 7 a 10. E Jeová acrescentou: indubitavelmente tenho visto a tribulação do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles que os compelem a trabalhar, porque eu bem sei das dores que sofrem. E estou para descer, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos hititas e dos amorreus, e dos perizeus e dos heveus e dos jebuseus. E agora eis que chegou a mim o clamor dos filhos de Israel, e eu vi também a opressão com que os egípcios os oprimem. E agora vem e deixa-me enviar-te a Faraó, e fazer que o meu povo, os filhos de Israel, saia do Egito. No entanto, Moisés disse ao verdadeiro Deus: quem sou eu para ir a Faraó e para ter de fazer os filhos de Israel sair do Egito? A isso ele disse: eu mostrarei estar contigo, e esse é o sinal para ti de que sou eu quem te enviou. Depois de teres feito o povo sair do Egito, servireis o verdadeiro Deus neste monte. Então observe que Deus chegou para Moisés e sucessivamente Moisés foi para Arão, e esses dois lideraram aquele povo, sendo um acordo, um trato feito diretamente com Deus. Então, depois de os cós-escravos serem libertados, como grupos do Egito, receberam a lei de Deus no Monte Sinai e tornaram-se o quê? A nação de Israel. A libertação ela só foi possível para os israelitas individuais porque eles estavam associados com um grupo organizado por Deus e seguiram a orientação dos líderes designados. Permitiu-se até que alguns egípcios, interessante isso aí, se associassem aos israelitas, que evidentemente tinham a aprovação de Deus. Quando os israelitas saíram do Egito, tais egípcios foram com ele, candidatando-se assim a receber as bênçãos de Deus. Isso é curioso, porque que não necessariamente você tinha que ser os israelitas para ser salvo, mas você tinha que estar entre os israelitas e, de certa forma, seguir o que os israelitas faziam. Então, assim, eu penso da seguinte forma, eu acho que isso vai de acordo com o coração e a intenção de cada um. Você não é necessariamente que você tem que fazer parte daquela religião, mas a partir do momento que você sabe de que aquela religião é a religião verdadeira, você vê, tem conhecimento, mas você não quer ter responsabilidade, aí é um trato entre você e Deus. Ninguém pode saber essa questão íntima do seu coração.
Mas de uma grande importância o fator de como você se relaciona com Deus, né? A sua sinceridade de coração. Às vezes você não é nem sincero com você mesmo, mas Deus às vezes sabe que você engana assim mesmo. Você sabe por quê? Talvez uma questão de estrutura familiar. Bom, isso é uma questão de que cada pessoa individualmente tem com Deus, né? Bom, mais tarde, no primeiro século, Jesus começou sua obra de pregação. Aí ele começou a convidar pessoas para se juntar a ele e ser seus discípulos. Jesus lidava com eles como um grupo, embora também desse amorosa atenção individual quando isso era necessário. Aos 11 apóstolos fiéis, ele disse: Vós sois o que ficaste comigo nas minhas provações, e eu faço convosco um pacto, assim como meu Pai fez comigo um pacto para um reino. Depois o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos quando estavam reunidos como grupo. Então veja que esses exemplos mostram claramente que no passado Deus sempre lidou com seu povo como um grupo organizado. Os poucos humanos com quem Deus entrou em contato individualmente, Noé, Moisés, Jesus e outros, foram de fato usados por ele para se comunicar com um grupo intimamente unido. Então não há razão para acreditar que Deus agiria ou age de modo diferente com seus servos hoje. É claro que isso levanta outra questão. Será que o simples fato de estar afiliado a um grupo religioso já basta? Bom, vamos considerar essa questão vital no passado. Será que já basta? Por exemplo, que religião você deve escolher, né? Isso é uma questão que vamos estudar no próximo tema do próximo vídeo. Obrigado.